Nosso apóstolo pediu para eu compartilhar a palavra com você. A gente treme do pé à cabeça. Ô, Jesus! É muita responsabilidade, não é brincadeira. Quando a gente fala, né, que dá dor de barriga, que a gente treme, é verdade mesmo. Todas as vezes que a gente sobe no altar, porque nós entendemos o poder da palavra de Deus. E a gente quer compartilhar. Eu estou encantada com o tema sobre o corpo de Cristo. Eu estou encantada com aquilo que o Senhor tem falado conosco aos domingos, né? Na pregação que nós ouvimos do pastor Samuel, do apóstolo, do pastor John. Eu estou encantada com aquilo que o Senhor quer nos comunicar como corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Estou encantada em saber, em comunicar mais uma vez, em estar falando mais uma vez do poder que Jesus tem na igreja que se une. E sabe, queridos, já falei isso várias vezes aqui, nunca vou deixar de falar. Desde que eu nasci, fui criada nessa igreja. E muitas vezes a gente vê a falta de unidade, há algumas situações que destroem o coração de pessoas. E isso é uma estratégia maligna, é algo que o diabo usa para destruir a igreja do Senhor. Então nós vamos abrir na palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus é viva. É eficaz, na sua palavra existe verdade. Então, vamos ao primeiro versículo, vamos juntas aí? Qualquer coisa eu peço para você pular, pode passar. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam, E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um dos maiores propósitos da unidade da igreja é nós entendermos que Jesus quer nos enviar juntos. E o diabo usa isso contra a igreja, porque ele sabe como é difícil, né? Como é difícil tantas coisas para nós. Então nós temos um grande desafio. A igreja jamais vai crescer integralmente se não existir unidade entre os membros. Nós precisamos ser unidos, nós precisamos nos amar, nós precisamos de parar de mimimi. A gente falou isso no UP ontem. Quem estava aqui no UP, gente? O pessoal vem no UP e falta o culto. Tá aqui pouquinha gente só. Vou brigar com eles depois. A divisão de forças, ela enfraquece o corpo. E quando nós precisamos estar mais unidos e mais fortes, nos sentimos enfraquecidos porque estamos divididos. E nós precisamos nos esforçar sempre para conviver com Deus e com o próximo, aperfeiçoando a prática cristã, o amor, o perdão e aquilo que o Senhor tem para nós. Os membros, eles só produzem se estiverem ligados a um membro do corpo. Um membro só vai produzir se estiver ligado no outro membro. E todos juntos ligados na cabeça que é Jesus. E nós precisamos de entender a importância do reconhecimento da dependência do corpo de Cristo. Juntos nós podemos todas as coisas, sozinhos nós não somos nada. E quando nós entendemos isso, nós não queremos nos desligar do corpo, porque nós entendemos o poder que está no corpo de Cristo. Nós dependemos de estar ligados a um corpo. Nós precisamos do menor ao maior. Vocês já imaginaram? Sabe, o pastor Samuel, ele está aí, né? Ele não está sentado aqui, mas ele está ali atrás, dirigiu o louvor, ele é meu irmão. E ele tem estudado muito a respeito de saúde, de exercício físico, de alimento. E ele turbina os nossos ouvidos, né? Ele fala em algumas pregações. E por causa dele, por causa de algumas coisas que ele me ensinou, eu comecei a pesquisar algumas coisas. E a gente começa a aprender algumas coisas a respeito do corpo humano, porque nós queremos que o corpo humano funcione, mas nós não queremos dar ao corpo humano aquilo que ele precisa para funcionar. Uma boa alimentação, vitaminas, exercício físico, o nosso corpo necessita disso. Assim como o corpo de Cristo precisa de alimento, de vitamina da palavra de Deus, o corpo de Cristo precisa de estar exercendo sua fé em todo tempo.
que fala assim: eu rogo-vos para que vocês estejam unidos, porque eu entendo o poder da unidade da igreja. Imagina só, se o fígado, que exerce mais de 200 funções no nosso corpo, falar assim: olha, hoje eu não vou funcionar. Segunda-feira também me deu preguiça. Domingo que vem não dá. Domingo que vem me chamaram numa festa de não sei quem. Então, eu sou teu fígado, mas hoje eu não vou funcionar. Mais de 200 funções do seu corpo começam a ser paralisadas. E isso nós precisamos de entender, que a importância do corpo, desde o menor até o maior, desde aquele que está lá, olha, no estacionamento da igreja, desde aquele que varreu a igreja, desde aqueles que estão na mídia, no louvor, aqueles que estão recepcionando com toda alegria. O corpo, ele é lindo, porque ele se une, e a junção dos membros faz uma igreja poderosa e invencível. O dedo mindinho, tão pequeno no nosso corpo. Se você perde o dedo mindinho, você perde a função da sua marcha. Olha que coisa. Olha que coisa. É porque o Senhor vem com esse entendimento do corpo humano e do corpo de Cristo. Existe um valor na sua vida. Não importa o quão pequeno você acha que você é. Não importa o quão insignificante. Existe um valor de Deus na sua vida. E um propósito para que ele aconteça. E o Senhor conta com você. Do menor ao maior existe importância. Não é orgulho, é importância. Não é se sentir altivo. Porque, queridos, o Senhor cuida da igreja. A igreja do Senhor não é de ninguém. A igreja de Jesus não é de ninguém. É Ele que cuida da igreja. Mas Ele escolheu cada um de nós para cumprir esse grande propósito de abalar o inferno, de resgatar o mundo e de conquistar os céus juntos. Mas muitas vezes nós perdemos um pouco essa importância. Vamos para o próximo. Jesus. De João 17, Jesus roga ao Pai em favor da unidade do povo de Deus. Riqueza, posição social, nacionalidade e outros interesses são esquecidos em favor do que realmente importa. Portanto, Ele quer que nós vivamos no amor e na unidade do Seu Espírito. Pode passar, por favor? Pode passar de novo. Mais uma vez. E o ponto número 1, falta de unidade impede o crescimento. Olha só, se você começa a ler desde Gênesis até todo Gênesis, vamos falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, você vê como a falta de unidade vem para destruir o povo de Deus. Começou com Caim. Ciúme, inveja. E assim, até hoje, o diabo, ele não tem criatividade. Até hoje, ele usa a mesma estratégia para dividir o povo de Deus. Então, pode passar, por favor? Eu, porém, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Pode passar, por favor? Muitos cristãos têm permitido que a inveja, a falta de perdão, o orgulho entre nos seus corações e destruam a sua vida por completo. Querido, quando o diabo destrói você, quando ele tenta destruir você, quando você se permite, através da falta de perdão, do orgulho, da maledicência, da inveja, ele não está destruindo você, ele está destruindo você e toda a sua geração, porque você tem um legado para deixar nessa terra. E muitas vezes nós ficamos preocupados com o que o nosso irmão fala da gente, e por causa disso nos paralisamos. E o Senhor quer nos resgatar de toda a paralisação e fazer do corpo um em Cristo Jesus. A unidade do corpo de Cristo vence o mundo. A unidade do corpo de Cristo resgata as almas do inferno. É isso que a igreja precisa de entender. Pode passar.
Primeira carta de Coríntios 12, 18. Somos parte de um mesmo corpo, a família de Deus. Quando nos reunimos, passa, por favor. Não, então volta, desculpa. Nós precisamos entender que nós, quando estamos juntos, mesmo que a gente seja diferente, o Senhor quis nos fazer diferentes. O seu esposo não é diferente de você? A sua esposa não é diferente de você? Eu tenho 3 filhos completamente diferentes. Estava conversando com a pastora Penha isso. Falei, gente, como é que pode? Foram criados na mesma casa. Direitinho, mesma coisa. Mas são diferentes. Mas o Senhor nos fez diferentes. Mas Ele nos amou. E como a pastora Kátia falou hoje, o seu amor, ele é incondicional. Ele não desiste de você porque você erra. Ele não desiste de você porque você peca. Quem desiste de Deus é você. Ele nunca desiste de você. Você que está me assistindo em casa, se você deixou de congregar como um corpo, volte para o corpo de Cristo, porque no meio da comunhão o Senhor ordena a sua bênção. E nós precisamos de entender e de viver isso. Queridos, não julgue. Não julgue para que você não seja julgado. Não critique, não fale mal dos irmãos, porque quando você começa a falar mal, você começa a trazer condenação para você. Não tenha preferências no meio da igreja. Porque hoje é o fulano que vai pregar, então o pastor tal, então eu vou. Aquela reunião ali eu gosto, então eu vou. Não existe isso. O corpo, ele é feito de tudo que acontece no meio da igreja. Se o Segue Kids é uma bênção, você celebra. Se a logística é uma bênção, você celebra. Se a mídia é uma bênção, você celebra. Se o louvor é uma bênção, você celebra. Se alguém está aqui pregando, você celebra, porque o único glorificado é Jesus. E quando a igreja entender isso, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E muitas vezes nós temos caído porque não entendemos o poder da unidade do corpo de Cristo. Temos desistido, temos perdido tempo em falar mal dos nossos irmãos, enquanto o diabo está tramando para destruir você, a sua família e a sua casa. E você está preocupado de falar mal da roupa do irmão, de falar se o irmão veio, se o irmão não veio. Não critique. Nós precisamos de ter mais bondade no nosso coração. A gente precisa de mais amor. A gente precisa de mais bondade. E essa unidade da igreja fará a diferença nessa terra. Pode passar, querida, por favor. A unidade do corpo ajuda a atingir a maturidade espiritual. Não é da forma que você pensa, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Jesus escolheu para que fosse assim. Jesus nos escolheu para que fôssemos corpo e amássemos uns aos outros, para jogar a nossa carne para debaixo dos nossos pés e para que o Espírito cresça na sua vida. É isso que é a intenção do nosso amado Jesus. E nós precisamos de atingir essa maturidade. João 17, 23 fala: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. Jesus em nós e nós nele. E assim seremos aperfeiçoados na unidade. Pode passar. O verbo aperfeiçoar significa levar a ser completo. Consumar, terminar, preencher. Jesus nos ensina que nunca seremos maduros e fortes o bastante até o instante que formos unidos. Porque é a unidade que somos aperfeiçoados. Jamais atingiremos sozinhos o poder da perfeição. Esse é a importância dessa responsabilidade. Pode ficar no 2, por favor. Quando nós entendemos o poder de cada membro, entendermos que nós precisamos de estar juntos e que sozinhos nós não somos nada. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz da sua liderança. Nós temos ouvido a cada live o poder da importância da unidade. E como o diabo usa palavras
palavras e situações para destruir as nossas vidas. E o Senhor tem trazido essas palavras sobre nós. Não quebre cadeias de autoridade. E aí muitas vezes, volta lá no número 2 para mim, por favor, para eu não me perder. Bota no 2, é só para eu ver aqui. E muitas vezes... Tá, obrigada. Muitas vezes nós nos perdemos naquilo que o Senhor quer. E o que o Senhor quer é que a gente cresça nesse tempo. Eu, sinceramente, para mim, como pessoa, como pastora, como alguém que cresceu na casa de Deus, a pandemia, ela me assustou. Eu realmente, de verdade, eu achei que a igreja fosse dar um... Não a segue, a igreja de Jesus. E se a gente for ver o quantos pastores, né, como o apóstolo falou, que eles estão fazendo um congresso para falar sobre a igreja depois da pandemia, a igreja que foi atingida depois da pandemia, a igreja que se acostumou com tela, a igreja que esqueceu que a unidade, que você olhar para o seu irmão, que você estar junto. Não estou julgando quem está em casa, porque nós sabemos que muitas pessoas não podem estar aqui. Não julgue essas pessoas. Ore por elas e realmente dê aquilo que elas precisam de receber, que é o seu amor, a sua oração, não o seu julgamento. Mas essa maturidade da igreja, ela precisa de existir em tempos difíceis como esse. Essa maturidade, né? A igreja socorreu muitas pessoas durante esse tempo. E eu acho que isso fez muitos irmãos crescerem. A gente tem ouvido a respeito disso, né? A gente estava ontem junto com a família da Andréia. Ela disse que ia estar aqui. Se não estiver assistindo online, depois eu vou brigar com ela. E ela falou assim, diante de toda a sua família: eu tenho uma igreja que cuida de mim e da minha família. Eu perdi o meu esposo, mas eu tenho uma igreja que cuida de mim em todo o tempo. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Essa é a unidade da igreja. Uma igreja madura que entende que tudo que nós fazemos juntos nos leva a essa maturidade. De crescer, de deixar de ser menino. Eu já fui uma menina. E eu sempre falo um trauma da minha vida, da minha infância, que meu pai era pastor de tempo integral e ele recebia da igreja por isso. E toda roupa nova que eu comprava, minha mãe falava para todo mundo quanto que era. Ô, gente, vocês não imaginam a vergonha que eu passava. Porque eu chegava, né? Eu sempre fui vaidosa, né? Eu sempre vaidosa. Então eu arrumava meu cabelo, fazia máscara de ovo. Quem já fez máscara de ovo no cabelo? Só eu. Eu e Paola Brum, tá lá embaixo. Fazia também. Vai fugir dessa não, vai ficar comigo. E a gente fazia máscara de ovo no cabelo, vinha para a igreja toda feliz. Mas quando eu entrava... Ai, que princesa, minha mãe, verdade. Eu comprei na Mesbla a R$5 a sandália dela, essa saia foi 3, e não sei o quê. Eu ficava assim. Ela não queria me magoar, mas aquilo me magoava. E eu falava, meu Deus, por que todo mundo tem que saber o preço da minha roupa? Não importa. Gente, eu gosto de coisa barata. Eu, Marcele, adoro uma promoção. Quem me conhece sabe, né? Tem gente que vai até em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, online comigo fazer compra. Eu adoro coisa barata. Mas não era o problema, era a exposição. E a minha mãe se sentia no dever de passar isso. Então eu quero te dizer que muitas vezes coisas acontecem no meio do corpo para perturbar o seu crescimento, mas está na hora de deixar de ser menino e crescer e começar a deixar de ouvir as vozes que vêm para te perturbar, as vozes mentirosas que vêm para destruir o teu amadurecimento espiritual e crescer naquele que é o cabeça do corpo, Jesus Cristo. Pode passar agora, vamos para o 3. Derrotas trazidas pela falta de unidade. Pode passar, querida. Por causa da falta de unidade, alguns soldados estão fracos, incapazes de erguer o seu escudo da fé. Vocês já passaram situações na vida de vocês
de enfermidade, ou de dinheiro, ou problema no casamento, ou problema familiar, ou problema dos filhos se afastarem. Eu não sei se vocês estão comigo assim, né? Sabe aquelas cenas de filme? Que tem aquelas flechas, sabe aqui, esse filme épico, aquela, né? Que vai a flecha para lá, a flecha para cá. E o herói do filme tem que passar de um lado para o outro, sem que a flecha o atinja. Já viram isso? Né? Então ele sai correndo e ele começa a baixar, a levantar, mas ele precisa de se defender daquelas flechas. Muitas vezes nós nos sentimos assim. E quando nós estamos no meio da guerra, porque quando servimos a Deus, nós estamos no meio da guerra, quer você queira ou não, quando nós estamos no meio do corpo, nós passamos por guerra diária, porque o diabo quer destruir a nossa vida o tempo inteiro. Mas quando nós estamos no meio da guerra e nós levantamos o escudo da fé, pode vir flecha, pode vir o que for, nunca você será derrotado ou morto, porque o Senhor está te guardando. E esse é o poder daqueles que creem. E nós precisamos de parar de falar. A minha mãe, uns 3 semanas atrás, falou assim, olha, está na hora de você viver o que você prega. Vocês sabem, eu não estava aqui no dia do meu aniversário, pastor André ficou doente. Gente. Meu Deus do céu, pensei que eu fosse ter um troço. Eu não queria bolo. Eu não queria bola. Eu queria estar aqui. E até hoje eu choro, porque eu não estava aqui. Porque até fazer um aniversário, que seja domingo de novo, gente. Meu Deus. Mas o Senhor quis me ensinar naquele dia. O Senhor quis me ensinar. O dia que era para ser celebração, não foi. O pastor Samuel falou que eu sofria. Estava sofrendo mesmo. Eu fiquei sofrendo. Mas eu comecei a entoar junto com a igreja cânticos de adoração. E eu comecei a falar, Jesus, eu não amo o Senhor por aquilo que o Senhor faz por mim. Eu amo o Senhor por aquilo que o Senhor é para mim. E não importa se no dia de festa eu não tenho uma celebração, eu tenho motivos para celebrar. E assim nós começamos a crescer como igreja no entendimento daquilo que Deus tem para transformar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé. Porque quando nós levantamos esse escudo, Satanás vem com dados inflamados de moralidade, de orgulho, de soberba, de egoísmo, mas nós levantamos o nosso escudo da fé, e aí ele é derrotado. Essa é a igreja que vive a unidade do corpo de Cristo, crendo no novo de Deus, através da unidade do corpo de Cristo. Nós receberemos o novo de Deus, quando começarmos a entender os princípios da sua palavra e a vivê-los. Não somente daquilo que você fala, mas principalmente de viver aquilo que você fala e que você realmente crê. E a minha mãe falou isso para mim. Está na hora de você viver aquilo que você prega. Porque nem todos os dias são bons, mas todos os dias estão no controle de Deus. Já falei aqui uma vez, vou repetir. O pastor Luciano Subirá pregou algo. Pode passar, querida, por favor. Pregou algo aqui quando ele veio aqui, que foi algo que trouxe muito impacto à minha vida. Ele falou o seguinte: Deus é onipresente, onisciente e onipotente. O diabo tem poder? Tem. Mas ele não é nada disso. Sabe o que isso significa? Que Deus tem o controle do seu amanhã. Mas o diabo não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe. E isso muda a nossa história. Isso muda a nossa vida. Porque quem sabe do dia de amanhã é Deus. E Ele está no controle da sua vida. O diabo não pode interferir no seu amanhã. Mas o seu amanhã já está pronto. Porque o Senhor já preparou ele para você. Eu achei lindo saber isso. Volta no 3 rapidinho para mim. Do número 3. Só para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. E depois chego para cá. Esqueci. Lembrei, viu? Esqueci. Vou falar agora. Rapidinho, gente.
o reino dividido é um reino devastado. Você quer entender quais são as derrotas trazidas pela falta de unidade da igreja? Um reino dividido é um reino devastado. A casa dividida, ela não subsiste. Se nós temos lutas entre nós, estamos divididos. E a divisão traz perturbação para o corpo. O perigo para o corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque a divisão é perigosa. Você já imaginou o estômago fala assim, ó, eu quero uma coisa, aí o pâncreas, eu quero outra. Eles começam a se dividir. Eles são membros do mesmo corpo, mas começam a se dividir e não querem cumprir as suas funções juntos. E o que acontece com o corpo? Paralisa e morre. Quando nós estamos num corpo dividido, nós paralisamos e morremos. E quando nós entendemos que as derrotas trazidas pela falta de unidade é paralisia e morte, nós então precisamos de entender que que a divisão traz essa perturbação, isso é um perigo. Sabe por quê? Porque a paralisação, ela gera inutilidade, e a inutilidade gera paralisia na área do seu corpo. Eu não estou produzindo nada. Eu vou ao culto domingo hoje não, porque eu não estou em escala nenhuma. Eu, na verdade, não sou chamado há tanto tempo. Querido, procure o Renato, procure o pessoal da mídia, vem trabalhar para Jesus. Existe função para todos os membros do corpo. A inutilidade, ela faz com que você esteja paralisado. Isso é algo que vem como derrota trazida pela falta de unidade. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. João 15:16. Em Mateus 24, ele fala dos dois servos, o bom servo, o servo bom e o servo fiel, o servo bom e fiel e o servo mau, aquele que é produtivo e aquele que é improdutivo. Se você não produz nada, você começa a paralisar o corpo, e o Senhor te diz nessa manhã, saia de toda a paralisação, volte à unidade do corpo, volte à comunhão com os irmãos, porque no meio da unidade existe uma igreja que gera a vontade de Deus, e quando nós estamos no meio do corpo, no meio da comunhão, o Senhor te dá vida e te cura de toda a paralisia. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que toda a paralisia saia do nosso meio, em nome de Jesus. Nós temos orado para que toda a paralisia saia do nosso meio, em nome de Jesus. Eu sempre falo que muitas coisas são difíceis. E quando nós fazemos algo e nós servimos, né, com importância, é claro que dá trabalho. Dá trabalho. Mas é maravilhoso saber que existe um Deus que está sorrindo para nós. E está alegre através de uma igreja que é unida e que gera fruto. Não foi você que escolheu Jesus, Ele te escolheu e Ele te chamou para que você venha e para que você dê fruto. Uma igreja unida frutifica, uma igreja unida frutifica. E quando a igreja começa a frutificar, as portas do inferno começam a ser abaladas, começam a ser destruídas, porque existe união no meio da igreja, porque existe amor no meio da igreja. E o último ponto agora, a unidade e a proclamação da palavra. João 6:35. Não está ali não. Vamos ler o que está ali. João 17:22-23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Existe poder nessa palavra. Existe verdade nisso que o Senhor quer ser conhecido. Através desse amor, dessa unidade que nós temos como igreja. Ele nos amou. Nós nos amamos e amamos a Ele. É um amor perfeito. É uma unidade perfeita.
Jesus, o cabeça da igreja, e nós, os seus filhos, como membros que não se abalam, mas que proclamam a sua palavra. Tem alguém que tenha mais do que 7 irmãos aqui? Mais do que 7? Quantos irmãos você tem? 11. Mais alguém que tem mais do que... Júlia, enquanto isso, procura para mim João 6,35, rapidinho, por favor. Então, os irmãos do meu pai, eles são 8. Os irmãos do Marcelo são em total de 11. Vocês já brigaram alguma vez? Quando vocês eram crianças, vocês brigavam? Bem alto. Todo dia você e seus irmãos brigavam. Mas se amam? Meus tios e meu pai contam que meu avô amarrava eles assim, né? Só os mais velhos. Os mais novos não passaram por essas coisas, não. Foram poupados. E eles amarravam assim. Meu pai disse que ficava com uma raiva do meu avô. E meu avô falava, vai ter que pedir perdão. Ai, meu pai, eu que não peço. Aí o outro, eu que não peço. Se ele estiver ali, então, né? Misericórdia. Se amam pra caramba. São amigos uns dos outros. Assim como Marcelo, seus irmãos, 11. Deve ter levado, um bate no outro. Mas são unidos. Se amam. Nós precisamos entender que esse amor de Deus veio por nós e para nós. Para vivermos isso. Em João 6,35, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede, mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não crestes. Era só o 35, mas não tem problema. Jesus, ele é o pão da vida, e quando nós entendemos que Jesus, ele é o pão da vida, ele vem com esse poder da sua palavra. Jesus tem que ser pregado através das nossas palavras e através da nossa unidade. Jesus tem que ser conhecido através de uma igreja unida. Ontem nós estávamos ouvindo o testemunho do Gabriel Guedes. Vocês conhecem o Gabriel Guedes? E o Gabriel Guedes estava contando uma história. Eu gosto demais do Gabriel Guedes. Eu gosto muito de ouvir o Gabriel Guedes, enfim. E ele estava contando sobre o seu pai, que operou vários tumores no seu cérebro. E ele fez 5 cirurgias no cérebro, o seu pai. E eles, toda a família, ele, o irmão, a mãe, no CTI orando. E ora ele perdia a fala, o pai perdia a fala. Ora o pai perdeu a visão. Ora o lado direito paralisou. E cada situação vinha atrás da outra. E eles todos envolvidos com louvor e adoração. E ele falou assim, aquela música. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas... Né, Sabrina? E ele falou assim, sabe como é que eu luto as minhas guerras? Através da adoração. Através da adoração que eu luto minhas guerras. E ele disse que ele ia no ouvido do seu pai, com a sua mãe e o seu irmão. E bem baixinho eles começavam a guerrear pela vida do seu pai. E eles cantavam cânticos da harpa, a adoração que ele gostava. E aí de repente chegava um rapaz lá do outro lado do CTI. Vocês estavam cantando, desculpa incomodar, mas enquanto vocês estavam cantando, a minha filha foi curada. Aí ele, desculpa, a gente estava cantando baixo. Ele, não, você não está entendendo. Eu estou aqui há muito tempo e a minha filha foi curada. E de repente, eles estavam lá e ele falou para Deus, Deus, eu não quero ser egoísta, mas eu não quero ver as pessoas sendo curadas nesse CTI. Eu quero que o meu pai seja curado. Eu não estou entendendo nada, o porquê desse tempo aqui. Eu oro e eu canto para que o meu pai... E de repente outra pessoa no CTI foi curada. E outra pessoa no CTI foi curada. E ele começou então a ver a manifestação do poder de Deus naquele lugar. E na vida deles, no caráter deles, na comunhão deles com Deus. E ele começou então a entender e ele falou, Deus, eu sei que eu estou aqui e eu sirvo ao Senhor. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é por aquilo que você é. Então a igreja de Jesus, quando entende
entende que nós somos um por aquilo que Ele é, nós então avançaremos no propósito que Ele tem para nós como igreja, que é um só corpo pregando aquilo que Ele nos trouxe para a terra para falar. Existe um amor sobrenatural e esse amor é o amor de Deus que veio para resgatar as vidas do inferno e eu e você fazemos parte disso. Não está na hora de se acovardar, igreja. Não está na hora de ficar em casa se você não tem necessidade. O Senhor tem te dado vida e saúde para você pregar o Evangelho e para nós sermos um como o corpo de Cristo. Nunca seremos perfeitos e acharemos imperfeições uns dos outros, mas com o amor de Deus e com a unidade do corpo seremos imbatíveis. No Senhor seremos invencíveis. Então, a unidade e a proclamação da palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra, para que eu viva e não me envergonhe da minha esperança. Escondi a tua palavra no meu coração. Esconda a palavra no seu coração, para que você aguente. Para que você fique firme. Para que você seja uma igreja inabalável. E aí eu contei o testemunho do Gabriel Guedes e já ia esquecer por que eu contei. Ele falou, sabe, a nossa igreja estava cheia de problema. Vivendo um tempinho, aquelas coisas, de um falando de outro, de mimimi disso, de mimimi daquilo. E quando meu pai começou, primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira cirurgia, quarta cirurgia, a gente não via mais jeito para o meu pai. Então, a igreja começou a orar. Passa para o próximo versículo, por favor, Júlia. E ele começou a falar, a igreja começou a orar. Passa outro, por favor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Passa, por favor. Júlia, pode passar. Não tem mais. Até 7 vezes? Não! 70 vezes 7 é o que o Senhor tem para dizer para a igreja. Uma igreja unida, ela vê cura. E aí ele começou a dizer, e nós começamos a orar, a orar, e aquilo, toda aquela maledicência no meio da igreja, aquele tempo difícil, se transformou num mar de amor. E a igreja começou a se unir para orar. E a igreja começou a se levantar pela vida do meu pai e a declarar que a cura iria vir. E a igreja que ora junto não fala mal um do outro. A igreja que ora junto permanece junto. A igreja que ora junto vê vitória junto. E Jesus é pregado, Jesus é glorificado, Jesus vem sobre nós quando nós entendemos o poder da palavra de Deus em nós. E nós começamos a ser transformados. E nós não perdemos tempo com bobagem, porque nós entendemos que existe um propósito eterno, muito além do que nós estamos vendo aqui. Existe um propósito eterno na sua vida, muito além do que você está enxergando com os seus olhos. A eternidade, a salvação, a igreja gloriosa, junto com os 24 anciãos, cantando santo, santo, santo. É o leão da tribo de Judá que voltará para buscar a sua igreja. E junto com ele, reinaremos. Então nós precisamos entender isso. Eu queria ler rapidamente um versículo para terminar aqui. E a palavra, ela produz fé, santidade, prosperidade, comunhão com Deus. A palavra é o alimento sólido para a igreja. A palavra de Deus, ela protege o nosso coração. A palavra de Deus, ela vivifica a nossa vida. E aí eu queria ler Mateus 5,18 fala assim: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas existe um versículo que eu acho muito lindo, que eu achei muito lindo aqui nessa palavra, que no início a gente leu, que é 1 Coríntios 12, versículo 25, que fala assim, ó:
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha que coisa mais linda. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Sabe o que isso significa? Proteção de Deus através da unidade do corpo. Quando a igreja se une, pode passar, Júlia, por favor. Quando a igreja se une, ela acolhe bênçãos, ela acolhe proteção. E aqui é um protegendo o outro, é um cuidando do outro. É quando você vê que alguém está faltando o culto, você liga e fala, tá tudo bem com você? Eu não estou ligando para julgar alguém. Eu olho alguém chegando triste e eu falo, eu tenho uma palavra para te dar. Eu sou um com você. Essa aliança do amor de Jesus nos faz um. É você abraçar alguém e dar uma palavra. A palavra vivifica. A palavra, ela vem para encher os nossos corações e transformar histórias. E nós precisamos de ser esses. E quando nós entendemos esse poder desse versículo, que nós, os membros, estamos cuidando uns dos outros, significa uma proteção, porque quando a gente lê Mateus 5,18, aquele que é de Deus, o maligno não toca. É verdade esse versículo? É verdade. Porque existe uma proteção de Deus sobre o seu povo e o maligno não toca. Mas aqui em Coríntios 12, 25, ele fala de uma outra proteção. É você cuidando do seu irmão. Igualmente, é você amando o seu irmão e cuidando e protegendo com a sua própria vida, com o seu próprio coração, com o seu amor. Nós precisamos de amar uns aos outros e através desse amor, a igreja de Jesus será protegida. E essa proteção, ela tira toda a divisão. Você já cuidou de alguém aqui? Levanta a sua mão se você já abençoou alguém. Não é para assim soberbecer. Se você já fez alguma coisa por alguém, levanta assim sua mão. Tem mais que eu sei. Já fez alguma coisa por alguém? Levanta sua mão. Você já reparou que quando você faz algo por alguém, você começa a amar mais essa pessoa? É incrível isso, é incrível, é lindo. E essa semana eu estava conversando com alguém e essa pessoa começou a falar algumas coisas erradas de outras pessoas. E eu falei, é verdade, realmente é verdade. Mas você já pensou naquilo que você faz? Então assim, nós estamos quites uns com os outros. Nós não amamos o pecado, mas nós amamos o pecador. E nós precisamos de entender que esse cuidar um do outro, isso renova o amor. E muitas vezes você chega com um paninho, ou com um pão, ou com uma palavra, e essa pessoa é renovada através do seu amor, do seu gesto de amor. E aí todo espírito de divisão sai do nosso meio. E aí nós proclamamos essa palavra. Essa palavra que Jesus está em nós e nós estamos nele. E porque nós estamos nele, nós amamos como ele ama. E nós devolvemos esse amor nas ruas. No Tá Tudo Pago, nos nossos trabalhos, na nossa casa, na nossa família. Não desista daquele que ainda não voltou para Jesus e está perto de você. Um dia Jesus vai fazer. E quando ele fizer, você estará aqui neste lugar com a sua igreja unida que orou por você, celebrando essa vitória. Nós viveremos as promessas do Senhor. Existe uma promessa de Deus sobre aqueles que estão vivendo o poder da unidade. Em Atos 4:31 diz assim: e moveu-se o lugar que eles estavam reunidos, e todos, você pode falar comigo, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus derrama o seu poder da igreja para que a igreja saia para a rua com poder e autoridade. Deus derrama o seu poder para que a igreja realize milagres através do poder de
de Deus. Fique de pé, por favor. Nós estamos terminando esse tempo e essa palavra que o Senhor trouxe em nosso coração. O Espírito de Deus se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E hoje o Senhor quer trazer isso para a sua igreja. Quais são as bênçãos daquele que vive em unidade com o corpo? Eles serão cheios do Espírito Santo, anunciarão a sua palavra. O mundo conhecerá Deus através da sua vida. O mundo conhecerá Deus através do seu testemunho. E muitas vezes falamos de testemunho de cura, testemunho de conversão, testemunho de restauração de casamento. E tudo isso Deus faz porque Ele é Deus. E Ele tem feito grandes coisas entre nós. Nós como igreja temos celebrado aquilo que Jesus tem feito entre nós. Nós temos visto causa na justiça de anos e anos. Porque existe uma igreja que ora junto. Porque quando a pastora Kátia falou sobre esse aplicativo, existe um grupo de intercessão que ora pela sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus te colocou num corpo onde Ele é o cabeça. E nós juntos estamos vendo milagres. Mas muitas vezes falamos desses milagres, mas não falamos o milagre da restauração, do amor e da unidade da igreja. E é isso que o Espírito Santo quer trazer sobre nós essa manhã. E todos juntos foram cheios do Espírito Santo. E aí eles anunciaram a grande obra maravilhosa de Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você puder e peça a Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus que te revista nessa manhã com poder e autoridade, para que o mundo veja uma igreja unida, uma igreja invencível através do poder de Deus. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, onde através do amor, através da unidade, através da oração, Jesus fará coisas no nosso meio. Uma igreja unida é uma igreja invencível.